Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. Bem, no programa de hoje a gente vai discutir sobre a formação dos professores com duas professoras que estiveram no mês de agosto em Natal para a apresentação em mesas temáticas do terceiro colóquio sobre educação profissional, colóquio nacional, e são elas, a professora Maria Rita Salles Oliveira, ela é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e também professora titular do Centro Federal de Educação Tecnológico de Minas Gerais, o Cefet, e a professora Filomena Rodrigues da Silva, que está mais próximo, professora doutora do Instituto Federal Catarinense do campus de Camboriú. Professoras, sejam bem-vindas ao programa Educação em Pauta. Primeira vez em Natal? Obrigada, Bruna. Segunda vez. Não, a minha já estiveram no segundo colóquio? Já estivemos. Eu estive no primeiro colóquio, né? Já estive em Natal outras vezes também. Aliás, uma cidade linda, né? Pessoal muito acolhedor também. E eu participei do segundo colóquio e agora voltei para o terceiro colóquio, participar de um evento de tamanha importância para se pensar a educação profissional no país. Como foi a apresentação dessa mesa temática, né, com o tema da formação de professores para a educação profissional, que termina também fazendo um diálogo com o tema do colóquio, né, falando sobre o Plano Nacional da Educação. Professora Filomena, a sua abordagem, ela contemplou que aspectos, por exemplo, principais? Na verdade, em nossa conversa, eu e a Maria Rita, nos dividimos e ela trabalhou alguns aspectos mais históricos da formação do professor de educação profissional. E eu trouxe alguns elementos sobre os desafios que se põem para a formação desses professores em termos percentuais e também de que forma a constituição dos modelos de formação, porque talvez a gente nem possa chamar de políticas de formação, por conta delas não serem formações obrigatórias para os professores, né? E que acabam interferindo na constituição da identidade desse professor que hoje atua na educação profissional. Professora Rita, e dentro dessa abordagem histórica, né, como é que a gente tem essa formação para o professor nessa modalidade de ensino? Bem, historicamente, a formação de professores para a educação profissional, que nós até em Minas chamamos de FORPROFEP, né? Porque temos um grupo de pesquisa para discutir exatamente a formação de professores para a educação profissional. Enfim, historicamente essa formação ela vem se caracterizando por falta de unidade em relação à formação do professor para a educação básica em geral, vem se caracterizando não por cursos de licenciatura, mas por programas especiais, emergenciais, sem falta de integralidade própria, né? Então você tem programas em que um bacharel, por exemplo, né, ele se matricula em algumas disciplinas pedagógicas e recebe um certificado equivalente à licenciatura. Mas esse programa, né, que é sobre o bacharelado, ele é um programa que contém, não raro, apenas disciplinas pedagógicas. Então, ele não dialoga a rigor com as disciplinas de conteúdo específicas, que fazem parte da docência desse professor, né? Então, historicamente, a gente tem isso, e por incrível que pareça, né, mesmo agora com o PNE de 2014, 2024, a rigor, essas características, elas podem permanecer, né? Porque encontramos no próprio PNE e na legislação, né, em vigor referente à formação de professores, junto com o PNE, nós encontramos nesses documentos legais todos possibilidade de se manter a FORPROFEP da forma como ela está, né? E considerando que a cultura da área não valoriza muito a formação docente, né, o professor de educação profissional, muitas vezes ele não se vê como professor, né? E não se vê sequer como trabalhador da área da educação. Ele fala, eu sou engenheiro, sou historiador, sou químico, né? Mas eu não sou professor. Quer dizer, ou então ele fala, eu dou aula, né? Mas eu não trabalho, tá? Eu parei de trabalhar para vir dar aula. Esse é um discurso que às vezes você encontra. É uma dualidade complicada, né? Complicada. Então isso reforça, né, essa formação precária quando existe,
né? E aligeirada, Aligeirada. De uma continuidade também, né? Porque as próprias políticas de formação continuada, elas dependem da própria instituição e não existe uma perspectiva de formação de curto, médio e longo prazo a partir de um projeto de formação em nível nacional para se pensar a educação profissional nessa perspectiva, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade, por exemplo, de um engenheiro civil entrando para um cargo efetivo de professor, né, ter alguma competência específica para dar aula com disciplina de licenciatura. Na verdade... Vou refazer para não sair. Na verdade... Eu vou refazer, viu? Caiu. Porque senão vai sair a professora. Pode sentar. Em professores, então, não existe nem algo que obrigue os professores, por exemplo, o professor de engenharia civil, que ele tenha algum tipo de curso de formação. É mais uma questão de... as instituições, elas ofertam. E cabe a eles decidir como é que funciona isso? Não é bem assim, não. Por exemplo, a legislação, ela... por exemplo, a LDB, com a alteração... a LDB de 96, com a alteração de 2008, que considera a educação profissional como uma modalidade de educação. Então, pela LDB, há a exigência de que todo professor da educação básica, consequentemente, da educação profissional e das disciplinas técnicas, tenha a licenciatura, né? Mas há, por exemplo, no próprio Plano Nacional de Educação, atualmente, há, na meta 15 do plano, tá? Então, há a posição de que todos os professores são obrigatoriamente, deverão obrigatoriamente fazer a licenciatura, tá? Só que na estratégia 15, numa das estratégias referentes à meta 15, coloca-se que para o caso da formação do professor em educação profissional, há que se construírem modelos específicos, considerada a especificidade da educação profissional. Por exemplo, curso de engenharia que não tem licenciatura, né? Tem tantos Isso. outros cursos. E aí a própria legislação, há espaços na legislação para se considerar que o professor, por exemplo, como você falou, Bruno, o professor, a pessoa que é engenheiro, né, e que ela vai trabalhar na docência da educação profissional, há a possibilidade de ela fazer complementações, tá? Então, a legislação sugere isso. Sobretudo... Uma estratégia, inclusive, mas assim, a curto Plano prazo, Nacional de né? Educação. Ou se pensa em caso futuro, por exemplo, de dentro de algumas especificidades de cursos, por exemplo, da própria engenharia, de se ter uma abordagem mais para a educação. Porque não deixa, esse complemento termina sendo, como o próprio diz, um complemento, né? Não tem uma complementação, chamada assim. Tem nas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional, tá? Tem uma parte que fala especificamente sobre a formação desse professor. E, na verdade, não contradiz a LDB, complementa e diz assim, no caso do professor que já está em exercício, ou então no caso do professor que vai fazer concurso, ou que fez concurso. Se o professor fez concurso e não tem essa formação, e ele passou no concurso, e pelo edital da instituição não era exigida a licenciatura, então ele pode ser efetivado, tá? E aí ele tem um prazo, tá, para fazer uma complementação pedagógica. Se eu não me engano, até 2020 isso estará valendo, tá? Então ele faz essa complementação, ou também há um procedimento de certificação de experiência. A instituição, uma instituição formadora, certifica a experiência desse profissional na área técnica, a experiência é sempre exigida, esta né? Então, certifica a experiência como licenciatura. Professora Filomena, existe alguma didática específica para a educação profissional, né? Quando a gente vai falar... Sim. Né? Então, essa é uma questão até que hoje nós conversávamos rapidamente, né? É claro que todo o processo de ensino-aprendizagem ele envolve a necessidade de você construir estratégias de ensino-aprendizagem que possam levar esse teu estudante a construir os conhecimentos da forma mais sólida possível, né? E na educação profissional, necessariamente, eu acredito que as estratégias que melhor funcionam são aquelas que relacionam a teoria com a prática e consigam relacionar a questão de que os saberes
da educação básica possam, juntamente com os saberes da educação profissional, construir os saberes daquela habilitação que ele está alcançando, né? Sem haver, como a gente já discutia, uma sujeição das disciplinas da educação básica ou da formação pedagógica à formação profissional, enfim. Um roteiro estabelecido, para ser tem que ser assim, né? Isso. Então, a questão de conseguir fazer essas relações entre teoria e prática e também compreender os contextos em que cada uma dessas formações estão sendo desenvolvidas. Mas precisa ter uma certa compreensão também de que, por exemplo, o aluno que está no ensino médio que não é integrado, né, que não tem ensino tecnológico, ele talvez não almeje ou não esteja sem saber inserido dentro do mundo do trabalho, né? De maneira que o que já está no integrado, ele já tem, quem sabe, um pezinho mais próximo com os professores, com contato com as disciplinas do integrado. Então, a metodologia do professor, o acompanhamento para quem sabe uma disciplina mais tradicional como matemática ou português pode ser um pouco diferente, né? Eu acredito muito assim que a docência na educação profissional, ela envolve inclusive especificidades que a docência na educação básica talvez não abarque, né? Em relação aos sujeitos com os quais nós trabalhamos. Porque o professor de educação profissional, ele trabalha ora com adultos, ora com jovens, ora com trabalhadores, né? Então, ou todos esses ao mesmo tempo, em níveis diferentes, né? Na qualificação profissional, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação. Então, a docência desse professor da educação profissional, pensar uma didática para a docência desse professor, envolve pensar justamente como cada um desses sujeitos aprendem, né? Então, não existem receitas de dizer qual é a didática, é conhecer quem são os sujeitos, né? E até a Marise utilizava a expressão do vestir-se, né? Quando você está diante daquela turma, você sabe que a tua postura, o teu encaminhamento, a tua metodologia precisa ser uma. Quando você está com com o ensino médio, a docência no ensino médio, ela é diferente da docência no ensino superior, em termos de aprofundamento, de metodologias, né? E dos encaminhamentos que você dá no dia a dia. Agora tem dois aspectos que eu acho que é importante que a gente saliente, além daqueles aos quais a Filomena se referiu, que é o seguinte: primeiro, que os professores da educação profissional, particularmente os das áreas técnicas, por pesquisas que a gente vem desenvolvendo, eles têm uma metodologia de trabalho na sala de aula muito repetitiva, sabe? Então, assim, em geral, por exemplo, nas aulas teóricas, eles fazem uma explicação rápida dos conceitos, fazem uma demonstração, não é? De como aquilo seria realizado numa situação prática, e no laboratório eles retomam. As aulas são muito iguais, sabe? Então eles retomam o conceito ou os conceitos, fazem uma demonstração, pedem a um aluno para mostrar, em geral, um aluno considerado assim, um aluno, né, que de mais destaque. Aí esse aluno tenta fazer, o professor aprova, e a partir daí os outros alunos e também aquele vão realizar aquela atividade, em geral com um roteiro, né, de como que eles devem, por exemplo, num laboratório de mecânica, produzir uma peça, alguma coisa dessa ordem. E aí depois então, um modelo que é um modelo. Não, eu acho que é um modelo, Bruno, que é uma repetição assim de etapas do exercício profissional no posto de trabalho, tá? Mas não há criatividade. É muito interessante que quando o professor tem a licenciatura ou mesmo a formação pedagógica, o professor cria além disso. Então, as aulas são mais dinâmicas, os professores, eles fazem referências históricas, por exemplo, sabe, ao como aquela situação prática, aquelas tecnologias ali presentes, elas nasceram, elas se originaram de onde, para onde, a quem elas servem. Então, há uma reflexão maior sobre a atividade. E
no caso, e esse professor, ele consegue trabalhar mais com imprevistos na sala de aula. Agora, o professor que não tem a licenciatura segue essa rotina direitinho, tá? É uma educação mais cartesiana, né? Bem assim, com uma lógica formal, sabe, assim, um passo após o outro. Eu diria que bem assim, é muito isso que você falou. Maria Rita, a gente vai precisar fazer, professora Filomena, também um intervalo, mas na volta a gente volta a retomar esse tema que é bastante importante. E você de casa não saia daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Você que está gostando, já a gente continua a conversar sobre esse tema, sobre a formação de professores para a educação profissional. Até já. Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com a professora Maria Rita Salles Oliveira e a professora Filomena Rodrigues da Silva sobre a formação dos professores para a educação profissional. Professora Maria Rita e Filomena, a gente estava conversando sobre essa formação, a didática, né? Mas será que os professores, né, agora, ainda que eles façam esses cursos de um tipo de formação continuada para lecionar disciplinas, não vai faltar na formação da graduação dele algum tipo de competência que seja mais aberto, inclusive para a transdisciplinaridade, para a religação dos saberes com as outras disciplinas? E aí, professora Filomena, pode começar com essa ideia? Então, a gente sempre tem a perspectiva de que a formação de professores ou a formação específica para a docência, ela é indispensável. Mas ela sozinha, enquanto formação inicial, ela também não dá conta de você ter uma formação completa, plena. Por isso a necessidade sempre de se ter a formação continuada e entre os pares na instituição. Que essa formação continuada entre os pares é que possibilitará os diálogos que conduzem, tendem a conduzir as ações interdisciplinares, né? Então, quando a gente fala em formação de professores para educação profissional, a gente tem ciência de que ela está mal resolvida em termos de formação inicial, mas que também ela, por si só, não dará conta de se manter essa perspectiva de formação. Como qualquer outra profissão, você precisa estar em constante formação. Então, a formação continuada, ela também ocupa um papel bastante importante, principalmente nessas ações mais integradas, interdisciplinares entre os docentes, né? Inclusive o papel, né, professor? O papel do professor, né, professora Maria Rita? Sim, a gente conversava, né, há pouco, que o professor não é aquele que dá aula, né, apenas. Quer dizer, ele dá aula também, como uma das atividades da docência e do magistério, né? O professor, ele tem um saber próprio, né, da área da educação, e saber este que implica o exercício de uma profissão por um profissional próprio, né? E nesse sentido... A competência do trabalho. A competência do trabalho, né? Mas nesse sentido o professor, ele pesquisa, não é? Ele constrói conhecimento, né? Consequentemente, e não apenas na prática da docência. Então, daí a importância da formação inicial ligada, como Filomena falou, à formação continuada, não é? Agora, a legislação atual, ela, nesse sentido, eu acho até interessante, né, Filomena? Porque a legislação atual, ela é muito, não apenas o PNE, mas o decreto da Política Nacional para a Formação de Pessoal do Magistério, a resolução das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional, as novas diretrizes curriculares para o professor da educação básica em geral. Então, esses documentos, todos eles colocam, a bem da verdade, três aspectos, né? Alguns colocam os três, outros dois ou um, mas enfim, no conjunto, você tem a formação inicial, a formação continuada, e aí entra aquilo que a gente falava antes, a formação do professor que é efetivo e que não teve a formação inicial, porque você tem a formação continuada, mesmo para quem teve a formação inicial e para aquele que não teve, não é?
Então, eu acho que esses 3 aspectos, né, eles são importantes. Para se discutir essa questão da formação dos professores. E para isso que a Filomena falou e que você falou, para um trabalho multidisciplinar, não é, um interdisciplinar, que se faz através do trabalho coletivo na escola, né? Professora Filomena, a senhora apresentou na sua palestra alguns dados, né? Exato. Que números nós podemos apresentar ou evidenciar a partir dessa sua perspectiva? Bom, os dados que eu trouxe são do INEP de 2012, e até nós vimos que existem já alguns dados mais recentes, mas que não estão publicados nos relatórios, e nós não, então, trouxemos os de 2012 para pensar um pouquinho. Hoje nós temos em 2012, 0,05 das funções docentes na educação profissional tinha apenas o ensino fundamental. 9,20% tinham a habilitação em nível de magistério ou ensino médio e atuavam na educação profissional. E 90% dos professores têm ensino superior. Alguns com licenciatura, outros com complementação pedagógica e outros apenas o bacharelado ou a engenharia. Então, desses que possuem ensino superior e não têm habilitação para a docência, são 54%. Número bastante alto, de professor, exatamente. O papel que eles exercem. Isso. Então, somando aos do ensino médio e do ensino fundamental, nós temos 63,25% dos professores da educação profissional, em 2012, sem a habilitação necessária para o exercício da docência, conforme prevê a LDB. Né? Então, o desafio que se põe para a formação, considerando que a Resolução 6 de 2012 prevê que nós temos até 2020 para dar conta dessa formação, e são apenas 5 anos, para isso? Agora já são 5 anos. Né? O desafio que se põe para as instituições formadoras é bastante grande. E as formas como essa formação será feita, porque também precisa ser discutida. A resolução da formação, das novas diretrizes da formação de professores prevê a complementação pedagógica. Mas a Resolução 6, ela contempla também a possibilidade de especializações, de cursos de licenciatura, cursos de segunda licenciatura e o reconhecimento de saberes parcial ou total, sem nenhuma outra formação. Embora que esse reconhecimento de saberes, ele não está regulamentado de quanto tempo você precisa ter para ser parcial ou total e como é que isso vai acontecer, né? Então, se for pela perspectiva do reconhecimento dos saberes, nós precisamos de uma regulamentação. Né? E pelo PNE, essa possibilidade ela aparece na meta 15.13. Né? E na 15.9 ela fala da complementação. Fala. Né? E aí são os desafios que nós precisamos enfrentar em termos de percentual, mas também em termos de definição de qual a política de formação de professores que nós queremos, né? Já que a complementação pedagógica está colocada na nova resolução da formação, que ela poderá ser oferecida em 5 anos, em 5 anos ela será avaliada e estabelecido um período para sua extinção. Né? Então, mais uma vez, que se põe como possibilidade de formação, que é a complementação pedagógica, ela vem com uma provisoriedade. Sim, a falta de continuidade. Professora Maria Rita, pensando em cursos, por exemplo, quem sabe na área do meio ambiente, né? Sendo ofertado pelas instituições de ensino profissional. Já que na formação da graduação desses professores não tem algo que vincule a parte pedagógica de uma licenciatura, será que os próprios formandos dentro desses cursos, vamos supor no curso de tecnólogo, não pode ter alguma competência mais voltada para essa área também de licenciatura, para que dentro do mercado de trabalho, do mundo de trabalho, ele possa ser um desses possíveis professores para lecionar essa disciplina? Em geral, há uma defesa, sim, de que o professor da educação profissional, isso aparece até em documentos legais, né, que ele seja, por exemplo, um bacharel ou um tecnólogo, não é? Ou uma pessoa que fez ou o curso de bacharelado ou os cursos de educação profissional em nível tecnológico,
né? E que eles complementem, né, essa formação de bacharelado com a formação pedagógica. Mas seria mais também depois da formação. Mas não, dentro há da formação uma proposta de que essa formação ela possa ser integrada, né? Quer dizer, por exemplo, a pessoa entra para um curso de tecnologia em meio ambiente e ela faz paralelamente, faz junto, de forma integrada, a formação pedagógica, chamada formação pedagógica. Mas um aspecto que é muito enfatizado é a importância de esse profissional ele ter uma atividade prática, ele ter realmente prática, experiência prática no mercado de trabalho, né? Mas essa experiência ela não deve ser considerada o elemento mais importante, o componente mais importante no currículo, mas é um componente que deve ser valorizado, né? Professora Filomena, ou seja, o professor ele vai passar essa competência utilitária, quem sabe, instrumental, sim, mas o aluno ele deve compreender que não é só, né, executar, ele está dentro de um contexto social, né? Como é que isso aplica, então, dentro dessa formação? O professor vai ter que dizer aluno, ó, não é só fazer e executar o que o seu chefe ou seu companheiro está fazendo, mas você está dentro de um sistema bem maior do que isso. Isso, é quando nós falamos que a formação ela precisa ultrapassar a questão da técnica, né? Que ela precisa ser uma formação omnilateral, que alcance a compreensão de que sociedade que eu estou inserido, que relações que eu estabeleço com esses membros da sociedade. Né? É uma formação mais ampliada que não se restringe a formar mão de obra para o mercado de trabalho, mas que ele possa se encontrar enquanto sujeito no mundo do trabalho. Que é uma perspectiva, né, bem diferente. Exatamente. Bem, o nosso tempo já está se esgotando, mas agradeço mais uma vez a participação das duas professoras que trouxeram esse debate importantíssimo. Quem sabe daqui a algum tempo a gente possa ver a longo prazo e fazer uma nova entrevista para acompanhar esse tipo de formação e pesquisas na área. Tá bom, obrigada. Obrigada pelo convite e estaremos à disposição para novos diálogos. Ok, obrigado. E aí, você de casa, muito obrigado pela sua audiência. É sempre importante que você acompanhe os assuntos que vinculam sobre a educação no nosso país, na nossa região. No próximo programa a gente se vê com mais uma discussão sobre a educação. 10 horas da manhã, todo sábado, com reapresentação também aos domingos pela TV Câmara. Também acompanhe o nosso programa pelas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Até lá.